Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre estudos de funções e gráficos. Esboçar um gráfico que satisfaça todas as condições fornecidas. F' de 1 igual a F' de menos 1 igual a 0. F' de x é negativa se o módulo de x é menor que 1. F' de x é positiva se o módulo de x está entre 1 e 2. F' é igual a menos 1 se o módulo de x é maior do que 2. Temos um ponto de inflexão em 0, 1. E a derivada segunda, f duas linhas, é negativa se o x está entre menos 2 e 0. Então a gente precisa analisar cada uma das condições fornecidas para que possamos então esboçar o gráfico de maneira correta. Vamos analisar cada uma delas. A primeira nos diz que a derivada f', a primeira derivada da função f, nos pontos 1 e menos 1, se anula. E isso nos mostra que x igual a 1 e também x igual a menos 1 são números críticos de f. O que significa, então, um número crítico de f? Vamos relembrar um pouquinho. Um número crítico de uma função é um ponto do seu domínio, um número no seu domínio, no qual a derivada ou é zero, no caso aqui do nosso exercício, ou a derivada não existe. O que é importante dos números críticos é que eles são os candidatos a máximo ou mínimo. Então a gente tem que ficar de olho neles. X igual a 1, x igual a menos 1 são pontos importantes no nosso esboço. Outra coisa importante, o sinal da primeira derivada, f' de x, é negativo se o módulo de x é inferior a 1. Então isso aqui quer dizer que a função f é decrescente num certo intervalo. Por que decrescente? Derivada primeira negativa, função decrescente. E o que significa módulo de x menor que 1? Eu fiz o gráfico do módulo de x, vamos verificar o que isso quer dizer para a gente. Módulo de x inferior a 1, então eu estou pensando aqui, eu tenho a curva aqui y igual a módulo de x, eu quero olhar todos os pontos x nos quais módulo de x é inferior a 1. Então eu vou passar uma linha aqui em y igual a 1, é o limite pelo qual eu estou estudando, não é? E eu tenho duas intersecções aqui, ó, neste ponto e nesse. Isso quer dizer, então, que nesse intervalo, pessoal, exatamente aqui, estão todos os x cujo módulo é inferior a 1. Ou seja, a função f será decrescente no intervalo menos 1 até 1. Aberto. Como é que a gente poderia ver isso de outra forma? Também basta lembrar que o módulo de um número, né, o valor absoluto de um número, nada mais é do que a distância desse número até a origem. Então, dizer que módulo de x é inferior a 1 é procurar pontos na reta real cuja distância até a origem é inferior a 1. Isso acontece exatamente entre menos 1 e 1. Então, nós já temos outra informação importante. A função é decrescente no intervalo menos 1 até 1. Outra coisa importante é o fato de que o sinal da primeira derivada é positivo nesse intervalo que nós já vamos analisar. Mas derivada positiva nos lembra que a função é crescente. Então f é crescente em... Vamos verificar aqui no nosso gráfico. Agora eu vou procurar números na reta real cuja distância até a origem esteja entre 1 e 2. Equivalentemente, eu vou procurar, então, aqui, eu já tenho o limite y igual a 1, eu vou olhar para cá em y igual a 2. Os pontos x nos quais o módulo de x está entre 1 e 2 estão nesses dois intervalos aqui, olha. Aqui e também aqui. Veja, né? Nesse intervalo, a curva y igual a módulo de x está entre esses dois limites aqui, 1 e 2. Então, a gente vai ter aqui esse intervalo e esse. De menos 2 até menos 1 e também de 1 até 2. O mesmo acontece se você pensar na distância, né? Nesse intervalo estão todos os números da reta real, e neste também, cuja distância até a origem está entre 1 e 2. Então, nós temos que a função é crescente no intervalo menos 2 até menos 1, união com 1 e 2.
Então, até agora nós temos informações sobre pontos críticos, crescimento e decrescimento em alguns intervalos. Temos outra informação importante aqui, f' de x igual a menos 1, portanto negativa também, se o módulo de x é superior a 2. Ou seja, f' de x igual a menos 1, isso significa então que o nosso gráfico tem que ser uma reta nesse trecho, né, com inclinação negativa, menos 1. Módulo de x superior a 2, vamos aqui ao nosso gráfico. Módulo de x superior a 2 eu vou encontrar nesse intervalo e nesse intervalo. Veja que a curva y igual a módulo de x supera o 2 para x de menos infinito a menos 2 e depois de 2 até infinito. Então nós temos aqui função derivada de x, derivada da f em função de x igual a menos 1 no intervalo de menos infinito a menos 2, unido com 2 ao infinito. Então, de alguma maneira, nós vamos ter que desenhar uma reta nesse trecho, nesses intervalos aqui. Temos um ponto de inflexão, isso significa então que ocorre uma troca de concavidade no ponto 0, 1. Basta saber, então, se troca de côncava para baixo para côncava para cima ou o contrário. Quem nos diz isso é a última das condições. Veja, derivada segunda de f é negativa no intervalo de menos 2 a 0. O que isso quer dizer para nós, pelo teste da concavidade? Derivada segunda negativa, função côncava para baixo. Então, o gráfico de f é côncavo para baixo no intervalo de menos 2 até 0. Vamos então juntar essas duas últimas afirmações. Nós sabemos aqui que f é côncavo para baixo em menos 2 a 0, o gráfico de f. E, no entanto, nós sabemos que existe uma troca de concavidade exatamente no ponto 0, 1. Se o gráfico de f era côncavo para baixo de menos 2 até 0 e ocorre uma troca em x igual a 0, significa, então, que o gráfico de f é côncavo para cima no intervalo que começa em 2. E depois ele tem que terminar, que começa em 0, né, pessoal? Onde ocorre a troca de concavidade, no ponto de inflexão. E tem que terminar em 2. Por que termina em 2? Porque logo depois do x igual a 2, a derivada se torna negativa, a derivada primeira. E aí a gente vai ter que fazer essa troca. Bom, como é que eu vou definir, então, se esses pontos críticos, se esses números críticos configuram pontos de máximo ou mínimo? Vamos fazer o teste da primeira derivada, olha só. Vamos pegar x igual a 1. Exatamente no x igual a 1, ocorre uma troca de derivada primeira negativa para positiva. Portanto, esse cara aqui é um ponto de mínimo. E para x igual a menos 1, ocorre o contrário. Não é? A gente pode olhar para cá. Troca de mais para menos. Teremos aqui um ponto de máximo. Para confirmar isso, podemos olhar para a segunda derivada, concavidade. Quando x é igual a 1, eu estou no intervalo de 0 a 2. A função é côncava para cima, portanto, isso é um ponto de mínimo realmente. X igual a menos 1, por outro lado, pertence ao intervalo menos 2 até 0. E a função é côncava para baixo nesse intervalo, configurando, então, um ponto de máximo aqui. Agora, a gente pode reunir todas essas afirmações e esboçar o gráfico. Vamos ali, eu já tenho um sistema de eixos desenhado. Bom, então nós temos lá, x igual a 1 é um ponto de mínimo. Não temos informações sobre o f de 1, então a gente pode marcar em qualquer lugar, pessoal. Eu vou marcar aqui, ó, no menos 2, por exemplo. Então, esse cara aqui para mim vai ser um ponto de mínimo. X igual a 1 e y igual a menos 2. Nós sabemos que x igual a menos 1 é um ponto de máximo. Também não temos informação sobre isso. Eu vou marcar aqui, sei lá, no 1, por exemplo. Esse aqui será um ponto de máximo. Poderia ser no 2? Poderia. No 3, eventualmente no 0. O seu esboço é que vai determinar isso. Bom, o importante aqui é seguir as condições. Então, a solução não é única. O que nós temos de interessante? Eu sei que ocorre um problema quando o x é superior a 2 e inferior a menos 2. Que é onde ocorre o problema da reta da derivada primeira valer menos 1, sempre. Então, vamos pensar numa coisa.
A partir do x, aqui eu marquei errado, né, pessoal? O ponto aqui no menos 1, perdão. Pois bem, o problema ocorre a partir do 2 e do menos 2. A derivada primeira tem que ser menos 1. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A partir de 2, eu vou desenhar uma reta com inclinação negativa menos 1. Bom, como é que eu vou fazer? Eu não tenho informações sobre a continuidade da função, então eu posso desenhá-la em qualquer lugar. Vou fazer, por exemplo, assim, ó. Vou botar aqui uma bolinha aberta, bem no 3. E a partir daqui eu vou precisar desenhar, então, uma reta com inclinação menos 1. O que significa isso? Se eu estou em 2, partir para 3, o y tem que cair uma unidade, então eu venho para cá. Se eu estou em 3, vou para 4, o y cai mais uma unidade, eu venho para cá. Então, um pedaço do gráfico está aqui e vai embora. E ele satisfaz as condições fornecidas. O que mais que eu posso verificar? Ponto de inflexão está aqui, no 0, 1. Olha só como é que é bom fazer o esboço direitinho. Já percebi que eu não posso colocar meu ponto de máximo aqui. A inflexão está em 0, 1. Vamos mudar então, vamos botar ele aqui para cima. Não teremos problema quanto a isso. As condições continuam válidas. O que eu tenho de importante? Crescimento e decrescimento. De menos 1 até 1, a função é decrescente. Eu saio de um ponto de máximo, atinjo um ponto de mínimo, tenho que passar por um ponto de inflexão. Então eu vou ter algo mais ou menos assim. Aqui ocorre a troca de concavidade. E a função vem decrescente para cá. Até onde continua a concavidade para cima? Até o ponto x igual a 2. Eu vou desenhar, por exemplo, até aqui, ó. E vou colocar, por exemplo, uma bolinha fechada aqui. Eu poderia juntar essa reta com esse ponto? Sim, poderia. Você verifica que eu não tenho informações de continuidade. Inclusive, se o exercício pedisse que a função fosse contínua, você seria obrigado a desenhar essa reta nesse ponto. Ok? Eu vou fazer isso do outro lado do gráfico. Então, nós temos a concavidade aqui para baixo, para cima, nesse intervalo. A concavidade para baixo de menos 2. Eu vou desenhar assim, por exemplo. E a função ela é crescente, de menos 2 até menos 1, e também de 1 até 2, adotando e obedecendo as nossas restrições. Bom, finalizando esse primeiro desenho, de menos 2 para a esquerda, nós precisamos garantir que a derivada da função seja novamente menos 1. E aqui eu vou deixar a função contínua. Então aqui vai aparecer uma quina no gráfico. Bom, o que eu vou fazer então? Se a inclinação é menos 1, eu posso desenhar 1 para a esquerda, eu vou subir 1 para a esquerda, subo mais 1. Eu tenho aqui a reta que eu desejo. Então isso aqui garante a derivada menos 1 nesse intervalo. Aqui nós temos derivada menos 1 novamente. Temos o intervalo de crescimento aqui e aqui, o de decrescimento de menos 1 até 1, o ponto de inflexão aqui, ponto de máximo em x igual a menos 1, ponto de mínimo em x igual a 1. Então esse é um possível gráfico. Você poderia fazer qualquer outro que satisfizesse todas essas condições, ok? Vamos ao próximo exercício. Esboçar um gráfico que satisfaça as seguintes condições. Derivada primeira positiva, se módulo de x é menor que 2. Derivada primeira de f negativa, se o módulo de x é maior que 2. Derivada se anula em x igual a 2. O limite da função f, quando x vai para infinito, vale 1. F de menos x é igual a menos f de x, para todo x no seu domínio. E a derivada segunda de f é negativa, se o x está entre 0 e 3. E positiva, se o x é maior que 3. Bom, pessoal, então, novamente, vamos olhar condição por condição para tentar extrair o máximo de informações possíveis para que a gente possa desenhar fazer um esboço razoável do que está ocorrendo, não é? Nós temos aqui, então, ó, a derivada primeira de f tem que ser positiva nesse intervalo. No vídeo anterior, eu já até mostrei para vocês como é que a gente pode fazer isso com relação ao gráfico do módulo de x. Então, vou adiantar um pouquinho aqui a nossa conclusão. Vamos relembrar, então, derivada primeira positiva, isso diz que f é crescente. Então, eu tenho aqui f crescente no intervalo módulo de x menor que 2. Todos os números da reta real cuja distância até a origem são inferiores a 2. Isso significa, então, que a f é crescente de menos 2 até 2. Por outro lado, nós temos uma informação aqui, a segunda, que diz que a derivada é negativa
se o módulo de x supera 2. Isso significa, então, que a função é decrescente no intervalo módulo de x maior que 2, todos os números na reta real, cuja distância à origem superam 2. Isto significa, então, de menos infinito a menos 2, depois de 2 até infinito. O que mais que a gente sabe? F' de 2 é igual a 0. Isto significa, então, que x igual a 2 é número crítico. Candidato a máximo ou mínimo, com as informações que vêm a seguir, e também analisando todas de uma maneira um pouco mais coesa, a gente vai definir se esse número crítico é máximo ou mínimo. Limite da f quando x tende a infinito vale 1. Isso aqui nos indica a presença de uma assíntota horizontal quando x vai para infinito, não é? Então nós temos aqui y igual a 1. É a assíntota horizontal para x tendendo ao infinito. Até aqui tudo ok. F de menos x igual a menos f de x, isso nos indica que f é uma função ímpar. Portanto, ela tem simetria. Ela é simétrica com relação à origem. Vou anotar aqui para a gente não esquecer. Simetria com relação à origem. E só essa informação já nos diz uma outra coisa importante. Se x igual a 2 é número crítico e a função é ímpar, eu posso concluir também que x igual a menos 2 também é número crítico. Porque a derivada vai se anular nesse número também, por conta da simetria com relação à origem. Então, se a gente souber o crescimento e o decrescimento em certos intervalos, a gente vai poder, usando a simetria, determinar o crescimento e decrescimento nos demais intervalos. Vamos finalizar com a concavidade, olha só. A função f tem derivada segunda negativa para x entre 0 e 3. Isso significa, então, que o gráfico de f é côncavo para baixo nesse intervalo. De 0 a 3. E depois, para x superior a 3, a derivada segunda de f é positiva. Isso nos mostra que f é côncavo. O gráfico de f é côncavo para cima de 3 até infinito. E o que a simetria ímpar nos diz? Se o gráfico de f é côncavo para baixo entre 0 e 3, a simetria ímpar nos leva a concluir que o gráfico de f é côncavo para cima, uma vez que a simetria é ímpar, no intervalo de menos 3 até 0. Essa é a simetria com relação à origem aqui, de acordo com essa informação. Já essa outra informação sobre concavidade, que nos diz que o gráfico de f é côncavo para cima de 3 a infinito, por conta da simetria ímpar, então aqui eu estou lembrando que f é ímpar. Eu concluo que o gráfico de f é côncavo para baixo no intervalo que vai de menos infinito até 3. Ok? Então agora a gente pode utilizar todas essas informações para desenhar o gráfico. Ah, mais uma importante. Se eu olhar aqui para a assíntota. Lembrando que f é ímpar novamente. Se y igual a 1 é uma assíntota horizontal para x tendendo ao infinito, y igual a menos 1 será uma assíntota horizontal para x tendendo a menos infinito. Então nós estamos concluindo tudo que está aqui em cor de rosa com relação à simetria da função f. Ok? Vamos então desenhar o gráfico. Eu preciso primeiro anotar as duas assíntotas. Então vamos lá. Desenhar um sistema de eixos. Procurar marcar 1 aqui, 2, 3. Vamos desenhar as assíntotas. Em y igual a 1,
eu tenho uma assíntota para x tendendo a infinito. E y igual a menos 1 será assíntota para x tendendo a menos infinito. O que mais que nós temos de informação importante? Os pontos críticos estão em menos 2 e 2. Então, vou marcar aqui 1, menos 3 aqui, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. O que nós sabemos? Vamos definir se o x igual a 2 é positivo ou negativo, é ponto de máximo ou mínimo, perdão, e se x igual a menos 2 é ponto de máximo ou mínimo. Vamos até ali voltar um pouquinho nas nossas condições. Olha só. Exatamente no x igual a 2, a derivada primeira passa de positiva para negativa. Isso significa, então, que esse cara é um ponto de máximo. A gente pode prever isso também olhando para a segunda derivada. X igual a 2 está nesse intervalo entre 0 e 3. E o gráfico é côncavo para baixo, configurando exatamente um ponto de máximo. Então, esse cara aqui é max. E esse aqui, pela simetria, portanto, será um ponto de mínimo. Vamos voltar ao gráfico. Nós sabemos, então, que x igual a 2 é um ponto de máximo, x igual a menos 2 é um ponto de mínimo. E importante, nós sabemos onde está a inflexão também. Vamos voltar mais um pouquinho aqui. Perceba que essas duas informações nos mostram que ocorre uma troca de concavidade em x igual a 3. Então, dessas duas, x igual a 3 ocorre inflexão. E, portanto, por simetria, em x igual a menos 3 também vai ocorrer inflexão. Então, vamos verificar qual é a troca de concavidade aqui. X igual a 3, olhando ali nas nossas anotações, em x igual a 3 o gráfico sai de côncavo para baixo para côncavo para cima. Então, côncavo para baixo para côncavo para cima. Então, aqui nós teremos o contrário. Côncavo para cima para côncavo para baixo no ponto x igual a menos 3. Então, agora a gente consegue balizar o que a gente está querendo aqui. Bom, eu quero botar um ponto de máximo em x igual a 2. X igual a 2, ponto de máximo, eu vou colocar ele aqui, por exemplo. Vou botar de outra cor aqui para a gente poder enxergar. Então, x igual a 2, o ponto de máximo vai ocorrer aqui, por exemplo, no y igual a 2. Só que, uma vez que eu fiz essa escolha, a outra escolha está determinada, uma vez que a função é ímpar, não é? Então, aqui no x igual a menos 2, eu sou obrigado a colocar menos 2 aqui no ponto de mínimo. Ok? Isso é determinado pela simetria. O que mais que nós sabemos? O ponto de inflexão ocorre exatamente no x igual a menos 3 e no x igual a 3. Qual é a... Eu vou marcar exatamente na origem, por exemplo. X igual a 3, y igual a 0, x igual a 3, y igual a 0. Aqui ocorre a inflexão. Então, determinamos aqui os pontos de inflexão arbitrariamente na ordenada 0, tanto aqui quanto aqui, para manter a simetria, não é? Nós sabemos, então, que a função é crescente de menos 2 até 2, sabemos que ela é côncava para cima de menos 2 até 0, na verdade, até de menos 3 até 0, e depois côncava para baixo de 0 até 3, onde vai ocorrer a troca de concavidade. Então, vou desenhar algo assim, ó. E nesse intervalo aqui, a função é decrescente, nós sabemos isso também ali, ó, de menos infinito até menos 2. Então, olha, eu vou fazer algo assim. Eu vou, inclusive, fazer a função passar pela origem, para garantir a simetria ímpar, né? Um requisito. Então, olha só. Nós vamos fazer um gráfico assim, côncavo para cima, depois côncavo para baixo, atingindo aqui o máximo, aqui atingindo o mínimo. Eu quero aqui uma troca de concavidade e eu tenho a assíntota horizontal em y igual a 1. Então, não foi uma boa escolha isso aqui não, hein, pessoal? Vou botar aqui, ó. Porque aí eu troco de concavidade aqui e vou seguir a minha assíntota para cá. Isso aqui ocorre mesmo. E vai ocorrer bastante nos estudos de vocês. O esboço não é nada fácil. Mas uma vez que eu fiz deste lado, por conta da simetria, eu posso colocar aqui, então, esse ponto para garantir a troca de concavidade e alcançar a assíntota para cá. Correto? Você percebe que são exercícios que parecem bastante inocentes, mas na verdade dão muito trabalho.
e acabam mostrando realmente se você compreendeu ou não toda essa parte de crescimento, decrescimento e troca de concavidade, pontos críticos e tudo mais. Ok? Espero ter sido útil, um grande abraço, até a próxima.